Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se é a primeira vez que você está aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Estou aí buscando 1.700 inscritos aqui no YouTube, faltam um pouco mais de 50 na hora que eu estou gravando esse vídeo. Então, se você ainda não for inscrito e puder se inscrever, você me ajuda pra caramba, é de graça e você recebe notificação toda vez que tem um vídeo novo no ar. Né, como eu tenho falado, a temporada da NFL tá chegando, vai ter muita coisa por aí também, outros assuntos que eu quero tentar abordar para o YouTube, inclusive. Sei que é uma coisa complicada, né? Principalmente em algumas semanas, como a semana passada, que a gente teve muitos jogos, mas também lá no Instagram, no Twitter, tem muitos conteúdos diários que vocês podem acompanhar. O nosso vídeo de hoje vai ser a prévia da rodada. São só 4 jogos essa semana, brincadeiras à parte, eu falei que eram graças a Deus. Depois da semana passada que a gente teve 15, a gente ter 4 é um alívio, né? Até para quem cria conteúdo. E nesses 4 jogos a gente vai ter 3 duelos onde a gente vai ter estreantes, né? A gente vai ter 3 jogos pela BFA e um jogo pelo Brasileirão. Começando pelos estreantes, né? Vamos falar dos 3 jogos da BFA. A gente vai ter pela Conferência Norte o jogo entre Remo Lions e São Luís Sharks. É um jogo rápido para a gente falar, né? As duas equipes elas estreiam nessa temporada, não tiveram nenhuma competição, não tiveram jogos ali oficiais antes desse momento. As duas equipes se enfrentaram ano passado, até trouxe aqui. O São Luís Sharks venceu por 22-19, num jogo muito parelho. Foi a única vitória da equipe de São Luís, inclusive na BFA do ano passado. As equipes encararam o Manaus e encararam o Vingadores, né, no ano passado nos seus jogos. E é um duelo que acho que as duas equipes estão numa situação muito parecida de tem que esperar para ver, né? O Remo Lions não apresentou oficialmente nenhuma contratação ou grandes chegadas aí que o time possa ter tido, então eu imagino que a gente vai ter muito da base do que a gente viu ano passado, talvez algum jogador que tenha chego aí de algum outro time ali próximo, ou a equipe também pode estar segurando para de repente apresentar no dia do jogo. A gente viu isso acontecendo já com alguns caras esse ano, né? E da equipe do São Luís Sharks, né? Como eu falei, a equipe foi 1-2 na BFA do ano passado, né? O Remo Lions foi 0-3. É uma equipe que tem que esperar para ver. Teve algumas movimentações e as duas principais foram as chegadas de 2 jogadores internacionais, né? Primeiro, o Aaron Fever, que já estava aqui no Brasil, jogou o primeiro semestre pelo Ocelotes Futebol Americano, jogou como receiver, jogou como quarterback na sua última partida, mas é um skill position e ele chega nessa equipe do Sharks para jogar como DB inicialmente, né? Foi o que foi anunciado pela equipe. O Fever, pelo que a gente viu aqui, é um cara que tem velocidade, não é um cara tão alto, então ele tem que fazer valer muito da sua velocidade para conseguir as coisas, né? Para conseguir se dar bem nas jogadas. Acho que é uma adição interessante, né? Um jogador que já estava aqui no Brasil, então de certa forma facilita um pouco. Ele já viu um pouco da realidade, óbvio, de São Paulo, diferente de São Luís, mas é um cara que, de certa forma, já entendeu um pouco a velocidade do jogo e como tudo funciona, né? A gente viu outro dia o jogador do Ocelotes, me fugiu o nome dele agora, falando sobre a velocidade do futebol americano aqui no Brasil. Então a gente tem aí uma chegada para essa equipe. E um outro jogador que chegou, que também já tem passagem pelo FABR, mas pelo América Locomotiva, foi o Alex Cardenas, né? Running back. Né? Então a equipe traz um cara para o ataque, traz um cara para a defesa, traz um running back também, que a gente sabe que se o jogo aéreo não fluir, dá a bola na mão do cara e vamos ver o que ele consegue fazer de diferente, com um bom trabalho da OL, obviamente. Mas é um jogo que eu acho que a gente tem que esperar para ver. Né? O São Luís talvez seja um pouco favorito, né? Porque venceu ano passado e a gente viu ali algumas movimentações, mas são duas equipes que são incógnitas, né? Que a gente tem nesse momento e vai ser muito legal a gente ver jogar. Ainda mais depois do que a gente viu de Vingadores em Manaus, de repente uma das duas equipes aí pode despontar como número 2 aí nesse momento do Norte, ou, dependendo do que a gente vê, para bater de frente com esse Manaus que venceu bem na sua estreia. Dando continuidade, a gente tem América Locomotiva e Vasco Almirantes, né? Um duelo válido pela Conferência Sudeste, duas equipes também estreando, obviamente. E a gente tem um jogo que eu tô bem curioso, né? O Vasco, como a gente sabe, não jogou campeonato estadual, né? Não teve nenhum campeonato no Rio, apesar da gente ter ouvido alguns barulhos de que talvez fosse rolar. A última partida que a gente tem do Vasco foi a Taça Brasil do ano passado, quando perdeu pro Flamengo. É uma equipe que a gente sabe que perdeu alguns nomes para a RFA, que tem um elenco aí que também está buscando uma renovação. Vai ter no comando do ataque o Matheus, né, que era da equipe do Paraná HP ano passado, um quarterback que eu acho interessante, tem mobilidade, tem um braço bom e acho que pode ser uma opção
né, interessante para esse momento do time, né, que está aí tentando fazer barulho dentro da Conferência Sudeste. A equipe também trouxe outros dois nomes, né, nomes internacionais, o Elijah Akins e o Denzel Duchesne, né, o Elijah DB linebacker, o Denzel, eu não sei se é Denzel ou Denzel, inclusive eu peço desculpa se eu falar errado, joga como running back, e a equipe tem dentro do seu elenco ali nomes interessantes, né, tem o Pedro no ataque, né, o Pedro Clemente, na defesa tem o Marques, então é um time que tem peças boas, mas que a gente não viu jogar. O que a gente sabe é que teve um amistoso contra o Flamengo que a equipe perdeu por 14-0, mas vai ser interessante. Eu acho que a gente tem que ver esse time jogar. É um time que tem muita tradição. A gente sabe do fator físico que envolve sempre as equipes do Rio de Janeiro, por isso que eu sempre fico com o pé atrás, né, de apostar contra, porque a gente sabe que em jogos parelhos o físico faz a diferença e já fez, né, historicamente, para Vasco, Flamengo e para outros times do estado do Rio, né? Mas é uma incógnita, a gente tem que ver jogar para entender um pouco melhor. Já o América Locomotiva, a gente viu bastante coisa no primeiro semestre, né? O time foi finalista do Campeonato Mineiro, né? Foi campeão da primeira fase quando venceu o Juiz de Fora. Na final contra o Galo, realmente não conseguiu estabelecer o seu jogo. Claramente ali o Galo é uma equipe muito diferente dentro do seu estado e dentro do Brasil, em comparação com 90% dos elencos que a gente tem atualmente. Mas é um ataque que, comandado pelo Guti, que foi bem equilibrado durante todo o campeonato, né? Correu bem com a bola, passou bem a bola. Eu acho que vai ser um time bem interessante, né? Dentro dessa Conferência Sudeste. Tem uma defesa que precisa melhorar, principalmente na secundária, né? A gente viu alguns buraquinhos já na semifinal, depois a gente viu esses buracos sendo ainda mais expostos na final contra o Galo. E vai encarar, para mim, eu acho que o desafio ideal, né, do que se você começasse de novo já contra o Galo numa BFA. Eu acho que pegar um time como o Vasco, que historicamente é bom, mas que a gente não sabe o que esperar desse time nesse momento, talvez seja um termômetro bom para essa equipe do América, principalmente porque é uma equipe que jogou mais vezes, já foi mais testada, já foi mais provada, né, nesses primeiros 6 meses do ano. E eu acho que é um jogo muito interessante. Eu tendo a colocar o América um pouco como favorito, porque a gente tem o aspecto de o que a gente viu de bom e de ruim, né? Mas é muito complicado porque o Vasco tem, além das adições dos jogadores estrangeiros, que na maioria das vezes trazem um peso para o jogo, é uma equipe muito física, né? E isso pode pesar a favor da equipe do Rio de Janeiro. Falando agora do último jogo da BFA, a gente tem aí um jogo pela Conferência Nordeste, né? Jogo de equipes que já estão participando há um tempinho, que é o jogo entre Fortaleza Tritões e o Ferza Petroleiros, né? O Fortaleza Tritões está 2-0, o Ferza está 1-1. E eu acho que é um jogo muito bom para essa equipe do Tritões rodar muita coisa, né? Os dois primeiros jogos foram duas pancadas, né? Encarou ali Ceará Caçadores e João Pessoa Espectros, venceu os dois jogos. Então eu acho que é um jogo mais tranquilo, mas que o time obviamente não pode se acomodar, né? Se colocou aí numa situação de vencer dois clássicos, então que pode terminar invicto, que é um candidato ao título do Nordeste agora, mas olhando para o Ferza e olhando para o Tritões, é um jogo onde o Tritões pode testar um pouco mais, de repente arriscar outros jogadores, trabalhar algumas coisas diferentes, mas o mais importante, na minha opinião, é tentar corrigir o que aconteceu contra o Spectros. Claro, não é o mesmo ataque que você vai encarar, são situações diferentes, mas você pode olhar muitas coisinhas de posicionamento de secundária, do front, da OL, que sofreram muito no jogo contra a equipe do Spectros, de o que a gente pode mudar taticamente para que a gente não sofra de novo no segundo jogo. Além de trabalhar o físico, que é uma coisa muito complicada de você trabalhar durante a temporada, porque você está preocupado com a parte técnica e tudo mais, eu acho que você tem que pegar esses jogos para realmente trabalhar os pequenos detalhes. O que a gente pode, vendo no vídeo, além do físico, que a gente pode se ajustar, de posicionamento, de jogada a jogada, como se ajustar, e eu acho que isso vale para os dois lados da bola, né, para que a equipe possa correr melhor nos jogos mais difíceis, que a defesa consiga trabalhar melhor nos jogos mais difíceis. Das minhas anotações, eu acho que é um pouco disso. Acho que é uma oportunidade para o Quentin também seguir criando mais essa química no jogo aéreo, que já está muito boa. A gente viu todo mundo tendo oportunidades, então é mais um jogo que ele pode fazer isso. E para a equipe da Alferza, é realmente um desafio muito complicado. A equipe que estreou com vitória sobre o Caucaia Sabres, né, mas depois foi derrotada pelo Ceará Caçadores. É mais um desafio que essa equipe da Alferza tem. Não pode dar os mesmos tiros no pé que a gente viu contra o Caçadores, nas poucas vezes que conseguiu chegar no ataque, deu tiros no pé, cometeu faltas. Então não pode sofrer esses erros se quiser ter uma chance de vencer esse jogo, né? É um duelo onde ele é desfavorável para a equipe da Alferza, e se você
perde oportunidades quando chega, você realmente não vai ter muitas chances, porque aí o placar pode esticar, você tem que mudar o plano de jogo e tudo mais. Então, nesses jogos, você tem que fazer valer cada vez que seu ataque está em campo, e a defesa também tem uma tarefa muito complicada aí contra um quarterback muito móvel. Na estreia contra o Calcaia Sabres conseguiu lidar bem com isso, né? Conseguiu evitar que o Prince se desenvolvesse muito ali, mas o Quentin é um quarterback melhor, na minha opinião, então ele com certeza vai fazer isso ser mais difícil, e ele fez isso já contra Caçadores e contra Spectros, né? Então vai ser uma tarefa muito dura para essa equipe da UFERJA, né? E essa mesma moeda do quarterback móvel vale para o outro lado, né? O Lucas, que foi o quarterback da equipe da UFERJA nos 2 jogos, é um cara que traz essa mobilidade para o jogo. Então a equipe pode, de repente, tentar desenhar mais algumas corridas com ele, né? Trabalhar algumas coisas, e ele é o cara que pode estender jogadas se, de repente, os recebedores não ficarem livres, se a OL der algum espacinho a mais para a defesa, ele é um cara que consegue fazer isso. Então é um desafio muito grande. Fortaleza Tritões, para mim, é franco favorito para esse jogo, mas vai ser um jogo interessante também da gente ver pela Conferência Nordeste. Para a gente fechar o nosso vídeo, a gente vai ter um jogo pelo Brasileirão, né, nesse final de semana, vai ser o único jogo. Inclusive saiu lá no Instagram do Brasileirão, né, o Boletim Os Pitacos. Se você ainda não segue o perfil do Brasileirão, peço muito para que você siga, que você dê like, compartilhe, que você faça tudo. Como a gente teve na semana passada, né, muitos jogos vão ter transmissão pelo canal Gold. Então é muito importante que a galera consiga compartilhar, curtir, comentar. Essa semana a transmissão vai rolar no canal da Triplay, né? O Valdo e o pessoal lá que fazem um trabalho maravilhoso no estado do Paraná, quem vão cuidar dessa transmissão. E a gente vai ter o jogo entre a equipe do HP Futebol e o Brown Spiders, né? Um clássico paranaense, que vai rolar a partir das 2 horas da tarde. A transmissão começa a 1 hora para quem quiser conferir. Sobre esse jogo, a semifinal foi muito parelha, né? O Brown Spiders venceu por 14-0, num jogo onde as defesas foram dominantes, não deram muitos espaços. O HP chegou até a ter um pouco mais de ritmo, mas foi o Brown Spiders que conseguiu capitalizar, né? O Brown Spiders, nas poucas vezes que chegou no ataque, conseguiu ali transformar isso em pontos e venceu aquela semifinal. O problema para esse segundo jogo é que o HP não é o mesmo da semifinal, né? Eu recebi algumas informações de que o Kudeba não está mais com o elenco, de que outros jogadores também saíram. Então a gente não sabe como esse time chega para essa estreia, né? Se esse time vai estar muito desfalcado, além da questão do quarterback, o que levanta o questionamento de quem vai receber o primeiro snap nessa partida. A equipe que tinha rodado 3 quarterbacks antes do Kudeba chegar, eu não consigo lembrar de cabeça agora do nome deles, mas tinha rodado 3 quarterbacks e estava ali tentando entender quem era o cara, se vai chegar mais gente. Tudo isso são questionamentos para o HP dos dois lados da bola. E vai encarar o Brown Spiders que, se não acusar o golpe da final, né, quando perdeu e o Croco conseguiu dominar o Brown Spiders é um time bom, é um time que trouxe, eu deixei anotado aqui, 8 reforços, né, tanto de ataque quanto de defesa. Então, trouxe ali mais gente, né? Para mim, não tem como destacar alguém, né? O que mais me chamou a atenção foi o Tolesquinho, né, que estava com o Guardian Saints e voltou, né? Recebedor e pode jogar de quarterback, por mais que eu imagino que o Julian seja o titular indiscutível nessa equipe do Brown Spiders nesse momento. É uma equipe que, se não acusar o golpe, eu acho que tem muitas chances de vencer, né? Eu coloquei 21-7 como o meu pitaco, né? E eu fico mais ou menos com isso, porque eu acho que o HP tem um time sólido, e mesmo que perca ali alguns jogadores, dependendo, obviamente, de quantos caras esse time perdeu, eu acho que ainda deve fazer um jogo competitivo e, de repente, a equipe voltando ao que fez no começo da temporada, que era um time que corria mais, usava 2 running backs, usava um quarterback em situações de corrida também mais esporádicas. Pode ser que dê uma liga interessante também para esse Brasileirão D1. Né? Mas desse jogo eu acho que é isso. Eu acho que os dois, mais uma vez, é um jogo que vai passar muito pelo ritmo dos dois ataques que não conseguiram jogar bem na semifinal. Mas meu favorito é a equipe do Brown Spiders. Eu acho que o HP talvez sinta muito golpe de mais uma mudança de quarterback, porque, querendo ou não, era uma coisa no começo do campeonato, aí o Kudeba chegou, aí volta os 3 meninos a brigar pela vaga, ou vai ser um dos 3, ou a equipe trouxe alguém e ainda não anunciou. É uma incógnita muito grande, e por isso, para mim, o Brown Spiders, que é um time bem organizado, um time que joga bem, que joga duro até o final, é o favorito para essa partida.
Bom, gente, mas o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Vamos tentar bater 1.700 aqui no YouTube o quanto antes. Você pode me seguir nas outras redes sociais que tem conteúdos diários para você conferir. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.